Olá, jovens, tudo jóia? O papo de hoje não é comigo não, gente. O papo de hoje é com esse sujeito aqui do lado chamado Alan Portes, que já vai se apresentar para vocês e vai contar um pouco da sua jornada de vida pessoal e profissional e como que nessa jornada ele conseguiu encontrar uma nova paixão, desenvolver habilidades e criar uma demanda que vem hoje guiando a sua nova fase da vida. Então, Alan, se apresente para a turma e o vídeo é teu. Olá pessoal, tudo bem? Já sabem meu nome, Alan, conheço o Minato faz já alguns anos, como ele disse, da época que eu trabalhei na Volvo. Sou brasileiro, paranaense, curitibano, apesar de já ter morado em 5 países diferentes, né? Eu morei aqui no Brasil, na Colômbia, na França, na Rússia e na China, por último. Bastante cultura diferente que foi incorporando aí para minha vida, para a vida da minha família. Sou formado de base em administração, comércio exterior, especialista em logística, áreas que me apaixonam bastante, me apaixonaram muito mais, mas tive a oportunidade ao longo desses anos, passando por tantos países, de mudar um pouco de área. Adoro estar com os meus amigos, com a minha família, e fui aprendendo também nessas viagens todas, né, adquirindo o que era legal, o que não tem bom e não tem ruim. Não tem isso. Você vai escolhendo o que é bom para você, o que é bom do que você acredita ser correto ou não. Aí chegou um momento da minha vida que já vamos conversar sobre isso e eu mudei. Mudei bastante profissionalmente e acho que tem bastante coisa para a gente conversar aí para frente. Então, Alan, como você comentou, você é formado em administração, especialista em logística e você teve uma carreira, né, muito boa e promissora por um tempo nessa área. E conte para nós, cara, o que aconteceu, como é que você desenvolveu a tua carreira, teu começo, até chegar nesse ponto de inflexão onde você resolveu mudar tudo para seguir uma nova paixão? Na verdade, eu comecei trabalhando como estagiário na Ambev. Na época que eu trabalhei na Ambev, a gente dizia que quem trabalha na Ambev trabalhava em qualquer lugar. E eu já comecei na logística, na distribuição, ali na loucura, né? E de lá eu fui para a Renault, onde eu trabalhei todo o tempo na Renault na parte de logística e exportação, onde foi me apaixonando mais pela logística. Aí já é uma multinacional, você começa a ter, né, todo esse conhecimento já do mundo, de como funciona, aliado à faculdade, fazer comércio exterior. Depois eu comecei a fazer uma especialização em logística e um mestrado em engenharia de produção. Vai juntando a teoria, eu sou um apaixonado pela teoria também, eu gosto bastante de estudar. Quando me chamaram para trabalhar na Volvo, que foi onde a gente se conheceu. Na Volvo eu comecei basicamente fazendo o que eu fazia na Renault, exportando peças de CKD para outras plantas, né, do grupo, e depois comecei a trabalhar com projetos logísticos. Eu tinha tudo que eu gostava, né, o que eu juntei da teoria, que eu tinha escolhido para mim. Eu não fiz administração ou logística porque era um curso ali, eu fiz porque eu gostava, eu tinha pesquisado antes. Na prática eu vivi tudo que eu imaginei que ia ser, e era um auge ali, né, trabalhando na Volvo, em Curitiba, se não é a melhor, é uma das melhores empresas para se trabalhar, não só em Curitiba, mas no Brasil e no mundo. E foi quando eu conheci a minha esposa e fui para a Colômbia. Na Colômbia eu continuei na mesma área, com todo esse conhecimento. Felizmente eu consegui rapidamente já me inserir no mercado laboral na Colômbia. Eu já falava um pouco de espanhol, estudei, tive 6 meses ali que eu me dediquei a estudar o espanhol, porque não é a mesma coisa o portunhol que a gente fala, né? E fui trabalhar na Yamaha. Tive uma experiência muito boa, muito bacana com logística, porque eu trabalhei com armazéns de peças CKD, com armazéns de peças locais. Então era uma logística ali de chão mesmo, né? De inventário, de otimizar espaços, de otimizar processos de entrega para a fábrica junto com a produção. E eu assumi uma parte de compras que tinha tudo a ver com essa questão da logística, porque foi onde eu consegui otimizar espaços e etc. Então me apaixonava tudo isso. E aí era uma cultura diferente ainda por cima, né? Então trabalhar numa empresa que você gosta, numa multinacional, fazendo alguma coisa que você tem, né, que você gosta bastante, já era excepcional. E juntando toda essa cultura diferente, perfeito. Eu voltei para Curitiba, aí minha esposa foi convidada para vir trabalhar aqui em Curitiba, a gente aceitou, a gente já veio como expatriado nesse momento. A gente ficou pouco, a gente ficou 2 anos aqui. Eu trabalhei numa multinacional chamada Sulzer, uma empresa suíça que faz bombas de tratamento de água, bombas hidráulicas para construção civil, hidrelétricas, etc., com armazéns, com a produção. E foi aí que tudo mudou, onde eu fui conhecer um novo país. Conte para o pessoal o que aconteceu, o que motivou vocês que
Curitiba, Colômbia, Colômbia voltou para Curitiba e de uma hora para outra muda de país de novo. Então, Minato, como eu te falei, a minha esposa, a gente já estava no Brasil, né, como expatriado, ela já tinha sido convidada para trabalhar aqui, e no meio dessa expatriação, a gente não esperava, ela foi convidada para trabalhar na França. E aí, cara, a Europa, outra cultura, eu já tinha gostado da cultura de mudar para a Colômbia. A gente pensou bastante, porque nesse momento ela iria com trabalho, eu não teria trabalho. Já tinha acontecido quando eu fui para a Colômbia, mas na França eu não falava nada de francês, zero francês. No Brasil ela tinha um bom salário, tinha família por perto, então tinha muita coisa em jogo, mas a gente já tinha uma filha pequena. E foi aí que a gente decidiu ir para a Europa para poder fazer o que a gente já sonhava há algum tempo, de viajar, conhecer vários países, e lá a gente disse, por que não mostrar um mundo diferente, uma cultura diferente para nossa filha, e a gente também testar, né, outra cultura e ir fazendo as viagens dos nossos sonhos nos finais de semana, porque a gente sabe, né, na Europa é muito fácil viajar um trem, um carro, um avião rápido ali, e foi nesse ponto que a gente decidiu cortar a renda familiar pela metade, porque eu não teria emprego, e a gente foi. Chegando na França, obviamente, tem aquele período de adaptação. Aí eu já era dono de casa, né? Não era mais o profissional Alan da logística. E a gente vai conhecendo o país, eu fui estudar, estudei bastante o idioma para poder correr atrás de alguma coisa. E, cara, e lá era o país do vinho. E tinha uma coisa que me apaixonava mais que a logística, que era o vinho. Eu era só um amador, normal, que tinha minha garrafa de vinho em casa, não sabia porquê, gostava, da onde. E eu comecei, para aprender o francês, eu comecei a fazer um curso. Um curso ali, um curso aqui, porque daí eu estava misturado nos franceses. Não num curso de idioma, que você está lá misturado com os americanos, com os chineses, etc. E, cara, eu fui me dando bem. Eu fiz um curso básico ali, um curso intermediário lá, um outro ali, até que eu comecei a procurar uma coisa mais profissional e encontrei o Cordon Bleu. É um curso bastante profissional, bastante exigente, que demanda muito, muito mesmo do aluno, e muito caro. E foi aí que a minha esposa entrou na jogada e ela falou, Alan, não. Poucas pessoas no mundo têm, como família, casal, têm oportunidade de poder estar no país certo, no lugar certo, de não depender dessa soma do dinheiro, não ia nos deixar morrendo de fome nem nada, e me incentivou muito. E aí eu fui aceito, não basta pagar, você tem que ser aprovado por uma banca de professores, de diretores, de profissionais da área, né, além do teu currículo, etc. E eu fiz o curso completo. Vi que podia ser mais do que minha paixão, podia se tornar uma habilidade, podia se tornar uma profissão, podia se tornar alguma coisa com que eu voltasse para o mercado de trabalho, mas fazendo realmente algo que me apaixonasse naturalmente. E do Cordon Bleu eu terminei o curso, mesmo com as dificuldades de idioma, etc, eu terminei o curso em segundo lugar. Dessa turma eu fui o segundo melhor sommelier do Cordon Bleu Paris. E daí eu comecei, na França, eu comecei a participar de algumas degustações, de alguns serviços de vinho, né, para ganhar um pouco de prática. E foi quando a nossa vida deu mais uma reviravolta e a gente mudou de novo. E para onde fomos agora? O que estamos adicionando nessa história aí? Adicionando uma cultura que nesse momento a gente achou que ia ser a cultura mais extrema que a gente ia viver. A gente foi para a Rússia. A gente foi parar em Moscou e pelo mesmo motivo anterior foi que a gente aceitou, foi de levar nossa filha a conhecer o mundo, conhecer culturas, estudar outras culturas e poder ver, né? A gente queria que ela visse coisas diferentes. Então a gente chegou em Moscou. Primeiro foi muito legal porque a gente chegou em 2017, um ano antes da Copa do Mundo, então esse é outro, né, bate-papo, a Copa do Mundo na Rússia, foi uma experiência legal. País diferente, mas lá a gente chegou, depois de bem instalado, começa tudo de novo, que é muito importante sempre, pelo menos para mim, tem que estudar e eu tive que estudar o idioma porque não é todo mundo que fala inglês. Acho que a geração nova em Moscou, porque é a capital, né, em Moscou a nova geração começa a arranhar, a falar inglês, mas o resto não fala. Você não consegue no mercado, você não consegue na feira, você não consegue pagar uma conta, você não consegue fazer nada se não falar russo. Então, Alan, vamos lá para o russo, aprendi o russo, ok? E nesse meio tempo, eu já tinha, né, eu já tinha decidido, né, já tinha feito meu curso, já me definia como sommelier profissional, eu adquiri habilidades, extraordinárias ou não, eram habilidades
um pouco fora da curva, né? Eu já conhecia do vinho, já sabia o porquê, como faz, por que ele tem tal gosto, tal cheiro, isso, por que custa mais caro ou não. E eu comecei a procurar o que eu vou fazer agora. Chegou a hora de retornar o investimento. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E eu estava no meio de expatriados e eu comecei a perceber que as mulheres dos expatriados, normalmente, não vou entrar no debate se felizmente ou não são os homens normalmente expatriados, porque nem é meu caso, era minha esposa, mas a maioria hoje em dia ainda são homens. Eu comecei a conhecer esse grupo de expatriados e eu percebi que as esposas dos expatriados em Moscou, por não falar o idioma, estavam sempre juntas. E sempre procurando alguma atividade, sempre. Vi uma demanda e eu decidi criar um clube de degustação só para mulheres. Fui muito bem recebido por esse grupo, né? Me incentivaram muito, inclusive elas me incentivaram muito. Acho que elas precisavam para fazer um pouco de ciúmes, inveja para os maridos, porque os maridos participam, né? Iam jantar, isso e aquilo, por causa do trabalho, e elas não. E eu falei, por que não criar um clube, um espaço onde elas pudessem estar juntas, fazer as fofocas delas, tomar um bom vinho e aprender um pouco. Poder chegar em casa e contar para o marido, olha, eu tomei tal vinho hoje, é por isso e tal. Então, o clube nasceu daí, criei essa demanda e funcionou. E funcionou espetacularmente bem, porque era algo que eu gosto de compartilhar. Eu gosto de compartilhar conhecimento, eu acho que o vinho foi feito para isso. Eu digo que o vinho é para ser tomado, é para ser compartilhado, não é para ficar guardado ali, né? E funcionou. Então elas vinham, cada sessão era um tema diferente, era um assunto diferente, vinhos diferentes, e criei um público. E sem muita propaganda, porque era, né, ali vai passando, de orelha em orelha, e criei essa demanda. Eu, além de me apaixonar, de fazer do que eu gostava, incluindo o tema das mulheres, eu achava importante fazer parte do conceito do clube, né? Eu acho que um dos pilares era esse, mas era uma coisa que eu criei, tipo, com o passar do tempo eu percebi que eu criei algo plug and play, que eu pegava a minha caixinha, eu podia pôr todo o meu conhecimento ali dentro, os meus copos de vinho, os meus acessórios. Vamos se mudar? Vamos mudar de novo? Ok, Alan, pum, fecha tudo e vamos levar para o lugar onde a gente vai agora. E a gente mudou. Então, Alan, dá para dizer que você tem mais um idioma na tua carteira? Tenho mais um idioma suficiente para você entrar no metrô e não se perder, para você fazer uma viagem num restaurante, comprar o que você precisar e saber voltar para casa. É muito difícil o russo, aprendi mais o básico para sobrevivência mesmo, lei da selva. Inclusive o alfabeto, né, que é completamente diferente. Alfabeto, é muito complicado. Mas vamos falar da coisa diferente de verdade, então. Onde é que você foi parar depois de Moscou, meu amigo? Hoje é fácil dizer porque todo mundo conhece, mas depois de Moscou a gente foi parar em Wuhan, na China. Que nós conhecemos por péssimas referências, diga-se de passagem, né? Infelizmente por péssimas referências, porque é uma cidade maravilhosa. Uma cidade maravilhosa mesmo. Conta pra nós então, cara, como é que foi essa vida lá? E como é que tá conectada essa tua nova versão Alan Sommelier? Exatamente, o Alan Sommelier, a gente chegou na China, né? Os mesmos motivos, a minha esposa expatriada, levar cultura para nossa filha. O que a gente achava que ia ser, que a cultura da Rússia seria diferente, são praticamente europeus comparado com o que é realmente a vida, não vou falar nem só da cultura, a cultura e a vida do chinês. Uma coisa de loucos. Aprendi chinês, aprendi mais do que russo. Realmente o chinês eu podia até conversar com as pessoas, mais de uma, duas frases, aprendi mesmo. O alfabeto, tudo. Lembra da caixinha, o do plug and play que eu falei que tinha minha caixinha que eu levava para lá e para cá? Eu abri essa caixinha, puxei meus acessórios de vinho, todo o meu conhecimento. E tem que buscar o que você falou no PhD, a demanda. Conheci um grupo de expatriados e etc, mas lá eu decidi mudar. Eu decidi mudar porque na China eu senti que tinha uma demanda muito diferente, inclusive por parte dos homens. As pessoas precisam de mais contato humano, de mais carinho entre nós, eu digo, né, que nos conhecíamos, que falávamos, seja francês, inglês, ou idioma que a gente falasse que não fosse o chinês, e eu percebi que todos esses casais, eu não podia discriminar, não podia dizer, esse porque é empresário e tem o jantar de negócio dele, ele não vai, ele precisava. Eu entendi que não só as mulheres, mas os homens, as pessoas que estavam trabalhando precisavam desse lado social, e eu falei, o clube vai servir para isso também. E aí eu fiz uma modalidade diferente da minha casa, eu fui atrás de um restaurante
tá? Porque na Rússia eu fazia na minha casa, só com uns petisquinhos, etc. E lá na China eu fui atrás de um restaurante, conversei com um chefe de cozinha e foi isso que foi o bacana, o diferente, e para mostrar que a gente pode sempre, né, de outros vídeos que eu vi tô de olho aí nos teus vídeos, fazer aquele ciclo da melhoria contínua, de sempre avaliar o que você fez, o que deu certo, o que não deu e o que você pode melhorar. E eu entendi que eu podia melhorar trabalhando com um chefe de cozinha, né, de mão dada com ele, para a gente fazer o clube, as degustações de vinhos com o casamento, né, com a refeição completa. Então a gente tinha sempre a entrada, o prato e a sobremesa, junto com o vinho proposto, né, o assunto, o tema da vez, sempre buscando o prato aliado para a gente se segurar um no outro. E, cara, foi um sucesso absoluto, foi, profissionalmente falando, foi o ápice do clube, porque eu já tinha o background da Rússia, onde eram, né, mais intimista, para as mulheres virem, fazerem as fofocas delas, aprenderem um pouco. E ali na China já foi assim, o clube mesmo, né? Restaurante, chefe de cozinha, comida, boas garrafas de vinho, homem, mulher, todos os níveis sociais, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Então, paixão, né? Depois tem que encontrar as habilidades, eu fui atrás, eu corri, eu estudo, eu estudei, eu continuo estudando, não paro nunca, né? A gente não pode, independente da profissão, não pode parar nunca, e tá sempre de olho na demanda, tá sempre de olho no que você pode, não vou dizer progredir, porque nem sempre a gente precisa progredir mais, mas no que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode atualizar, melhorar, para quê? Para encontrar essa demanda. E foi assim a vida sommelier na China, né? Porque aí a vida pessoal foi fantástica também, até que o vírus chegou. Para encerrar esse nosso bate-papo, né, cara, pelo que eu estou sabendo, você é de volta ao Brasil. Como é que estão teus planos aqui? É verdade que com a pandemia, essa parte de serviços fica afetada, e eu ainda chegando, né, muita coisa para organizar, a nossa mudança da China aqui, né, chegando. Pelo que vocês entenderam, eu comecei a minha vida profissional de sommelier na França, então tudo que eu aprendi foi da França para frente, então eu não conhecia o mercado brasileiro. Eu fiz um grande estudo do mercado brasileiro, mas eu não conhecia ele em loco aqui, fisicamente, como eram os profissionais, etc. Então, nesse momento, o que eu já posso adiantar? Tô estudando bastante, principalmente o vocabulário, porque o que eu aprendi, tudo que eu aprendi foram palavras em francês, né, em inglês, metáforas em francês, metáforas em inglês, e agora não é simplesmente traduz e vai e faz uma degustação, a gente tem que saber todo o vocabulário, mas mais do que aprendendo isso, eu estou analisando o mercado, a gente tem que voltar, né, todo aquele ciclo da melhoria contínua, sempre a gente tem que, né, estou fazendo de novo um mapeamento, os profissionais, o mercado, eu tenho que entender o que temos de vinho aqui, preços, etc. E vamos ver, eu tenho alguns projetos, o clube vai continuar, a caixinha vem comigo, eu abro ali o grupo, o Masterclass, talvez não seja propriamente um clube, mas porque aqui eu conheço muito mais pessoas, né, do que dos grupos de expatriados, mas aqui serão Masterclass, né, que eu vou ministrar aonde tiver demanda. No condomínio aqui precisam, ok, vamos falar sobre champanhe. Na empresa tal, ou no outro condomínio, ou no clube de alguém, da escola, vamos falar sobre Bordeaux. E pode ser que aconteça aí uma mistura disso com importação, né? Eu rodei a França e alguns outros países, eu conheci muita gente, muito produtor, então pode rolar aí talvez aí uma mescla desse clube com importação e ter as próprias garrafas, aí papo para projetos. Que a gente se conheceu em projetos, né? E aí estamos terminando aqui o papo nos projetos. Tem grande chance de juntar a tua formação e experiência em logística com a tua nova paixão e habilidade que você tem e criar realmente um negócio, né? Muita chance de um grande negócio disso aí. Agora você falou tudo, porque esse era um dos meus sonhos quando eu entrei no Cordon Bleu. Na banca de jurados eles me perguntaram: qual que é o teu propósito, o teu projeto? Você só entra para estudar aqui se tiver um projeto. E eu disse para eles que eu sempre quis aliar o lado teórico, né,
compartilhar conhecimento, ensinar com o meu lado logístico. E eu acho que nesse percurso todo agora está chegando o momento, né, de eu poder manter o clube, ensinando pessoas, compartilhando conhecimento e usando o meu conhecimento logístico para importação. É bem isso que eu penso que dá para fazer, e se você juntar tudo, funciona. Na teoria, né, por enquanto. Então, Alan, para encerrar, Missy Portes, alguma mensagem para quem nos assiste no Instagram, no YouTube, que você queira realmente deixar para essa galera? Tenho, é básica, mas é assim, oportunidade, não pode deixar passar. Se eu não tivesse ido para a França porque eu ganhava um bom salário, se eu não tivesse ido para a Colômbia para me casar, se tivesse ficado aqui, se o ranking ninguém conhecia, vamos se meter lá no fim do mundo, se a gente não tivesse aproveitado todas essas oportunidades, eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo nesse momento, a minha família não estaria feliz, a gente não estaria apaixonado pela vida, na verdade, entende? Então acho que toda essa paixão profissional, que a gente vai ligando uma coisa na outra, ela vem, para mim, ela vem do fato de ter aceitado os desafios e não ter deixado passar oportunidades. Não é fácil de enxergar. Pode ser que passaram muitas na minha frente, mas eu posso hoje dizer que a maioria, depois de viver em 5 países, a maioria eu agarrei. Agarrei e vou continuar agarrando cada oportunidade que aparecer na minha frente. Fenomenal. Valeu, pessoal. Obrigado.